Olá, meu nome é Andrea Naves, sou nutricionista e educadora física e eu tô aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre recuperação nutricional no esporte, a pedido da Central Nutrition. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre todos os aspectos que envolvem o processo de recuperação de um esportista ou de um atleta, que pode ter um impacto super importante na sua performance esportiva. Quando a gente pensa em exercício físico, a gente não pode esquecer, né, que toda vez que a gente tem um estímulo agudo de uma sessão de treinamento, esse estímulo agudo ele gera um estado de hiperestimulação. Então a gente tem uma superestimulação do sistema imunológico, que gera um dano muscular, gera uma resposta hormonal mediada por catecolaminas e cortisol, pode ter um impacto importante no sistema inflamatório, porque se tem um eixo importante da cascata de produção de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 1, interleucina 10. Se tem mais uma resposta inflamatória local, mediada por um fator de transcrição gênica muito potente pró-inflamatório, que é o NF-κB, um aumento do estresse oxidativo, da atividade proteolítica e da resposta das proteínas de choque HSP70. Esses estímulos, eles acontecem a todo momento, toda vez que a gente faz uma sessão de treinamento. E é isso que dá a característica para o dano muscular. E é claro que é justamente o processo inflamatório e o estresse oxidativo induzido pelo exercício que vai garantir uma resposta de adaptação para a melhora da performance esportiva dentro daquilo que a gente estiver treinando. Então, o dano muscular e a resposta antioxidante e pró-inflamatória, elas são importantes gatilhos, inclusive para a própria recuperação muscular, que está associada à adaptação do treinamento. No entanto, se a gente mantém esses estímulos agudos de forma muito crônica, né, e não faz um trabalho adequado de recuperação desse estado pró-inflamatório e pró-oxidativo do exercício, esse indivíduo pode entrar em imunossupressão. Por quê? Ele pode ter uma resposta inflamatória persistente, uma redução da resposta anti-inflamatória, um aumento do estresse oxidativo, da dor, do edema, aumenta-se o risco de infecções virais, especialmente do trato respiratório superior. Então, se tem toda uma redução do sistema anti-inflamatório e do sistema antioxidante endógeno, especialmente pela redução de glutationa. Então, ocorre uma imunossupressão que pode colocar esse indivíduo a maior risco de lesões, infecções e, consequentemente, queda de performance. Vocês sabem que a performance está dentro de uma linha tênue, né? Que a gente chama de overreaching funcional, que é bem aquela linha entre onde o indivíduo está perdendo performance, onde ele está no pico de performance dele. Se ele passa desse overreaching funcional, ele entra no que a gente chama de overtraining. E aí, esse overtraining tem um impacto muito prejudicial, porque com certeza voltar de fase de overtraining pode comprometer muito não só as fases de treinamento desse paciente, mas a saúde dele também. Por isso que dentro desse contexto, a gente sempre pensa que o mais importante seja que a gente esteja trabalhando o tempo inteiro com essa recuperação. Eu sempre digo que o papel da nutrição dentro do exercício físico é acelerar o processo de recuperação de um atleta para que ele esteja pronto para as próximas sessões de treinamento. Além, claro, de dar nutrição suficiente para que ele consiga tolerar o esforço. Então a gente trabalha em duas vertentes: dar nutrição para melhorar a tolerância ao esforço e resistência à fadiga, e garantir uma melhor recuperação desse indivíduo para que nesse processo de recuperação ele gere lá a curva de adaptação para ganho de performance esportiva. Então, basicamente, o nosso trabalho é esse. E quando a gente pensa no trabalho de recuperação, eu tenho que, claro, pensar sempre em condutas anti-inflamatórias, antioxidantes, que possam modular esse dano induzido pelo exercício, porém sem inibir o gatilho importante para a resposta de adaptação. Então, é bem importante colocar isso, porque às vezes as pessoas pensam que a gente precisa trabalhar o tempo inteiro, né, com suplemento antioxidante, com suplemento anti-inflamatório, quando na verdade existem momentos que a gente vai trabalhar com esses suplementos dentro de uma periodização nutricional, porque também se você trabalha com uma gama muito grande de suplementos anti-inflamatórios e antioxidantes, você pode inibir o gatilho dessas respostas no processo de adaptação. Então é muito importante que a gente faça modulação desses processos, que a gente tenta comparar mais ou menos com a questão do anti-inflamatório. Então, as pessoas que usam anti-inflamatório, elas têm uma inibição total, né, do processo pró-inflamatório induzido por exercício. Por isso que ela tem redução da dor, né, e do edema. No entanto, essa inibição da resposta inflamatória compromete a resposta de adaptação. Então, eu não posso nem inibir e nem deixar esse processo inflamatório e oxidante persistente. Eu preciso sempre pensar na imunomodulação. E aí é que vem, então, o papel dos imunonutrientes, que trabalham sempre na barreira de proteção da mucosa intestinal, que melhora a nossa defesa antioxidante endógena, melhora a minha defesa celular e também melhora a nossa capacidade anti-inflamatória endógena, né, reduzindo tanto a inflamação sistêmica como local, né, que é causada dentro do próprio músculo esquelético. Então, nosso papel grande, enquanto nutricionista, é pensar nesse papel de recuperação desse paciente esportista e atleta.
tá? Quando a gente pensa, em dano muscular, existem vários fatores bioquímicos envolvidos em tudo isso, que é importante a gente conhecer essa fisiologia para até saber como que a gente pode trabalhar em termos de conduta nutricional. Então, quando a gente tem um dano, e esse dano tem que ser principalmente excêntrico para que a gente tenha redução de força, se a gente for estudar todos os protocolos que avaliam a questão dos nutrientes que aceleram a recuperação, ou aqueles que melhoram a dor muscular tardia, ou aqueles que previnem, né, ou que revertam mais rápido o dano muscular do exercício, são protocolos de exercício excêntrico, onde a gente tem de fato ali uma redução da força muscular. Esse dano causado pelo exercício gera, claro, esse dano miofibrilar gera, claro, esse dano que gera a redução de força. Esse dano miofibrilar, em contrapartida, faz um recrutamento de citocinas pró-inflamatórias para a membrana, para o endotélio da célula muscular, e ali naquele espaço eu tenho uma grande liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6 e interleucina 8. Esse processo pró-inflamatório vai fazendo um recrutamento de leucócitos, então existe ali uma leucocitose temporária para a membrana para o endotélio desse músculo esquelético e, consequentemente, uma diferenciação de monócitos em macrófagos. Esses leucócitos eles vão fazer uma infiltração desse músculo esquelético, assim como os macrófagos, desculpa, assim como os monócitos diferenciados em macrófagos tipo 2, eles também vão fazendo ali toda a infiltração desse músculo esquelético. Então eu tenho infiltração de leucócitos, tenho infiltração de macrófagos, essas células imunológicas, elas são ativadas por NF-κB, que passam a liberar muitas citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 1 beta, TNF-alfa e interleucina 6. Essas citocinas pró-inflamatórias, então, geram uma inflamação local, muito poderosa. Consequentemente, eu ainda tenho também maior produção de radicais livres, que por conta da contração muscular, eu tenho a formação de elétrons não pareados na última camada de valência, lá no espaço intermembrana mitocondrial. Então, esses radicais livres também potencializam a atividade do NF-κB. E, consequentemente, eu tenho mais processo inflamatório local. Associado a esse processo inflamatório, eu tenho uma proteólise, uma fagocitose dessas substâncias liberadas durante o exercício, e claro, eu vou ter edema, dor, fraqueza, associado a todo esse processo inflamatório gerado pelo dano excêntrico induzido pelo exercício. Os fatores inflamatórios presentes no epimísio, né, que é na membrana do músculo esquelético, vão potencializar a dor e a fraqueza, e o edema vai potencializar a rigidez, né, que é causada principalmente por um aumento do cálcio sarcoplasmático, que vai estimular a liberação dessas proteínas citosólicas, que vão então permitir com que eu tenha um estado mais pró-inflamatório e proteolítico induzido pelo exercício. Tudo isso vai acontecer em aproximadamente 48 horas. Então, até 48 horas é onde eu tenho o pico desse processo inflamatório induzido pelo exercício físico. Ainda assim, eu ainda tenho a atividade da ciclooxigenase 2, que é uma enzima que está na membrana do músculo esquelético e faz com que a gente tenha a atividade, a sua atividade faz com que a gente tenha a produção de eicosanoides pró-inflamatórios, como por exemplo as prostaglandinas da série 2, que também estimulam todo esse processo proteolítico. Bom, depois de 48 horas, esses estímulos pró-inflamatórios passam então a gerar um estímulo para reparo e remodelação tecidual. Como que isso acontece? A própria inflamação passa a ativar então os macrófagos tipo 1, liberando interleucina 10 e fatores de crescimento, que vão estimular as células satélites para reparo estrutural e funcional do músculo esquelético. Então eu passo a ter ali um estado mais anti-inflamatório mediado pelas próprias células imunológicas que estão nesse músculo esquelético, aonde eu vou ter ali dentro de 72, 96 horas um reparo praticamente completo, né? Isso claro depende muito da intensidade do dano, né? Que vai gerando então todo esse reparo estrutural do músculo esquelético e todo esse efeito anti-inflamatório que o próprio exercício tem após 72 horas. Então vejam que a própria inflamação, ela é um gatilho para que a gente tenha ali a diferenciação de macrófagos na produção de citocinas pró-inflamatórias e fatores de crescimento e, consequentemente, ativação de fatores de regulação miogênica que vão acelerar a diferenciação dessas células satélites para a reparação do músculo esquelético. Esse aqui é um papel muito importante, é um mecanismo muito importante, porque a gente tem vários nutrientes que aceleram esse processo de regulação miogênica, como por exemplo o ômega 3, a creatina. Esses nutrientes já são comprovados que são ativadores do fator de regulação miogênica, que fazem, aceleram então o reparo estrutural e funcional do músculo esquelético. Então a gente tem ômega 3, creatina e tem também as proteínas, lógico, né? A proteína por si só gera, os aminoácidos da proteína geram essa ativação de células satélites para que ocorra esse reparo tecidual. Então, por isso que é muito importante a gente entender todo esse processo que envolve o dano induzido pelo exercício, para que a gente não
esteja, de repente, inibindo um processo inflamatório inicial ali, que é muito importante para que todo esse processo de adaptação aconteça. Entendendo esse mecanismo, a gente consegue entender como que a gente pode trabalhar com relação à nutrição. Dentro do processo de recuperação nutricional, a gente trabalha com os 4 R's, a gente chama de framework dos 4 R's, que é o reparo tecidual, né, então é o repair, reparo desse músculo esquelético que foi danificado pela contração muscular, o reparo desse músculo esquelético que está no estado mais pró-inflamatório, mais edemaciado, né, então é importante que a gente pense sim nessa aceleração do reparo do músculo contraído. A gente tem o relax, que seria aí o sono, que está muito associado também à produção de hormônios anabólicos que aceleram todo esse processo de reparação, não só muscular, mas de reparação do organismo como um todo, de readequação dos hormônios que são estimulados durante o exercício e uma readaptação da homeostasia. A hidratação exerce um papel importante, inclusive em síntese proteica, porque a própria água intramuscular tem um impacto importante como gatilho para a síntese proteica. A gente vai ver um pouquinho mais para frente sobre isso. E o refuel, que é claro, recolocar os estoques de glicogênio, os estoques de energia desse músculo esquelético, especificamente glicogênio muscular, que vai garantir a recolocação desses estoques e uma preparação para a nova sessão de treinamento. Então, toda vez que o indivíduo treina, né, que ele tem uma sessão de treino, é importante que a gente pense nesses itens para que ele consiga se recuperar o mais rápido possível para a próxima sessão de treinamento e com isso ele tenha uma recuperação, não diria 100%, mas uma recuperação quase que total, cada vez mais próximo do seu 100%, para que a qualidade do treino seja eficiente. Então a ideia é que todas as sessões de treinamento sejam de alta qualidade. Claro que a gente não consegue isso 100%, né, porque nós somos seres humanos, mas o quanto mais a gente conseguir fazer com que esse paciente treine mais próximo do seu 100%, melhor para a performance esportiva. Mais resposta de adaptação ele vai ter, mais performance ele vai ter, porque também mais longe do overtraining ele vai ficar. Então, essa é a ideia quando a gente trabalha com a questão da recuperação nutricional. Esse é um estudo bem interessante que fala desse framework, né, das estratégias nutricionais possíveis de recuperação. Então, olha só, reidratação, né, replacement fluid, então o quanto é importante a água aqui no sentido desse processo de recuperação, a disponibilidade energética seria então o refuel, a regeneração, a reparação muscular, o repair, e aí o pré-sleep nutrition, né, a nutrição antes de dormir, que estaria relacionado com o nosso rest ou com o nosso relax, né, que seria nutrientes para o sono, né, que garantiria então essa janela de oportunidade que a gente tem durante o sono, que é uma janela anabólica, para acelerar os processos de recuperação e homeostasia hormonal. Então isso é bem importante e isso já está comprovado cientificamente que trabalhar dentro desses 4 R's, a gente consegue ter uma resposta muito importante dos nossos atletas e esportistas, né. Então quando a gente pensa nessa rápida recuperação, eu tenho que pensar, claro, no carboidrato, que é um nutriente primário para a reposição de glicogênio muscular, então a gente vai ter, claro, que pensar, na reposição desse carboidrato, e claro que isso é muito diferente dependendo da intensidade de treino, do tipo de treino que esse indivíduo faz, do quanto de fato ele depletou glicogênio muscular, para a gente entender o quanto de carboidrato precisa colocar nessa dieta para repor esse carboidrato, depletado pelo exercício. A hidratação, através de vários tipos de fluidos, e a redução da dor, que está muito relacionado também a esse reparo muscular. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre a ação dos antioxidantes, a tart cherry, da ingestão de proteína e outros nutrientes que poderiam ajudar nesse processo de reparação muscular, inclusive associado à redução da dor pós-treino, né, da dor muscular tardia, que é uma dor associada inclusive à proteólise, ao processo inflamatório induzido pelo próprio exercício físico, pelo estímulo do exercício. Claro que isso tem muita relação com a intensidade do exercício, do quanto esse indivíduo utilizou de carga, né, para que aquilo gerasse um dano suficiente para gerar todas essas alterações que a gente está conversando em processo inflamatório, proteólise e assim por diante. Tá? Bom, pensando em glicogênio, né, pensando em reposição de carboidratos, eu não posso esquecer então que eu tenho ali após o exercício físico uma enzima que está muito ativa, que é a glicogênio sintase, que sofre, né, ela na verdade ela está expressa, muito expressa, e na presença de carboidrato ela vai atuar na ressíntese de glicogênio muscular. Então ela vai fazer com que a gente tenha a formação da glicogenina, né, que é a substância precursora da produção de glicogênio dentro do músculo esquelético. Claro que o que vai fazer com que a glicogênio sintase esteja mais ativa é justamente a ingestão de carboidrato e
estímulo da insulina, porque a insulina é um importante estimulador da glicogênio sintase para fazer com que a gente recoloque o glicogênio dentro do músculo esquelético, né? Então pegando a glicose circulante e levando esse glicogênio, essa glicose para dentro do músculo para síntese de glicogênio muscular. Então é nesse momento que é nesse sentido que a gente pensa aí na questão do carboidrato. Lembrando que as 24 horas pós-treino, ela é extremamente importante. Por isso que a gente fala, né, que o teu pré-treino é o que você consome nas 24 horas anteriores. Então, assim que você terminou uma sessão de treinamento, aquilo que você come, você já está preparando para a próxima sessão de treino, além de estar se recuperando daquela que você acabou de fazer. Então, de fato, o conteúdo de carboidrato ao longo do dia, ele é muito importante. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as restrições severas de carboidrato, entender o quando eu estou fazendo essa restrição de carboidrato, para não comprometer o processo de recuperação. Lembrando também que o carboidrato é um substrato energético muito importante para células imunológicas. E essas células imunológicas vão ser necessárias para todo esse processo de reparação tecidual que ocorre após exercício físico. Então, a ingestão de carboidrato, pensando de uma forma geral na dieta, deveria ficar em torno de 8 a 10 gramas por quilo de peso, lembrando que existem recomendações específicas para a intensidade de exercício, né, e as recomendações que a gente tem aí do Colégio Americano de Medicina Esportiva. A reposição, imediatamente após o exercício, dentro de 3 a 5 horas, ela talvez seja mais importante, porque é o que vai acelerar, quando a gente tem a maior expressão da glicogênio sintase, e é onde a gente tem ali uma maior capacidade de acelerar esse processo de recuperação do glicogênio muscular. Então, a recomendação é trabalhar de 1 a 1,2 gramas por quilo de peso por hora de carboidrato. Às vezes, a gente tem pacientes que têm uma dificuldade em estar fazendo essa ingestão de carboidrato numa quantidade maior, então a gente vai trabalhar ali com uma combinação de compostos que podem acelerar o processo de ressíntese de glicogênio. Então, a gente coloca ali 0,8 gramas de carboidrato por quilo de peso por hora, com 0,3 gramas de proteína por quilo de peso por hora, ou 3 miligramas por quilo de peso de cafeína. Tanto a cafeína como a proteína, elas aceleram a ressíntese de glicogênio muscular. A creatina também tem algumas especulações que podem aumentar a ressíntese de glicogênio muscular. Então é importante que a gente coloque ali nutrientes que vão acelerar esse processo, até muito mais rápido do que só a ingestão de carboidrato, porque quando a gente pensa em cafeína, a gente pensa no efeito analgésico que ela tem no pós-exercício, quando a gente pensa em proteína, eu penso no processo de recuperação muscular associado pela ativação de síntese proteica pela via do mTOR e também pela ativação dos fatores de regulação miogênica que ativam células satélites para reparação muscular. Então eu estou sempre trabalhando em vários caminhos bioquímicos que vão acelerar esse processo de recuperação. Então, ao invés de a gente pensar somente no carboidrato, talvez seja mais interessante a gente pensar nesses cofatores nutricionais que aceleram a ressíntese de glicogênio muscular. E aí a gente pensa então no que a gente chama de recovery nutrition mediado por carboidrato. Esse é um estudo muito interessante, né, que mostra quando que a gente deveria fazer essa recuperação rápida de carboidrato. Então, se a gente parar para ver esse estudo, eles mostraram que ingerir carboidrato imediatamente após o exercício acelera a ressíntese de glicogênio quando o período de recuperação é de até 4 horas. Então, por exemplo, se eu tenho uma sessão de treino e eu tenho uma outra sessão de treino após 4 horas, essa ressíntese acelerada, né, consumindo ali o consumo de carboidrato imediatamente após o exercício, ele faz sim uma reposição de glicogênio dentro de 4 horas muito significativa quando comparado com aquele indivíduo que fez o delayed feeding, né? Então a gente tem o early feeding, que é esse indivíduo que consumiu carboidrato imediatamente após o exercício. Então aqui é a ressíntese de glicogênio dentro de 2 horas e aqui é a ressíntese de glicogênio dentro de 4 horas. Então a gente tem sim uma aceleração. Vejam que o indivíduo que demorou para comer o carboidrato após o exercício, essa ressíntese dentro de 4 horas ficou prejudicada. Porém, se eu tenho um indivíduo que não vai treinar depois de 4 horas e que ele vai fazer um treino depois, sei lá, de 12 horas, no dia seguinte, 24 horas, vejam que se o período de recuperação for maior do que 8 horas, a ressíntese de glicogênio não muda se eu consumir carboidrato imediatamente após ou se eu demorar um pouquinho para consumir o carboidrato. Dentro de 8 horas e 24 horas, essa ressíntese de glicogênio muscular, ela fica muito semelhante. Então, o mais importante é a gente pensar se esse atleta tem uma sessão de treinamento onde o período de recuperação dele é menor do que 8 horas, é importante eu fazer essa reposição de carboidrato imediatamente após, dentro dessa recomendação que a gente tem de 0,8 gramas de carboidrato por quilo de peso por hora, mais 0,3 gramas de proteína por quilo de peso por hora. Então, de fato, essa reposição mais rápida tem relação com o período que a gente tem de recuperação. Por quê? Se eu tiver uma recuperação maior do que 8 horas, 24 horas, eu tenho tempo de estar dando todas as refeições até a próxima sessão de treinamento, o que vai garantir essa reposição de glicogênio muscular. Então, eu não precisaria ficar tão preocupada com a reposição imediata. Então, a reposição imediata ela é importante quando eu tenho aí sessões de treinamentos menores do que 8 horas entre uma sessão e outra, né? Então, por exemplo, o paciente que vai treinar de manhã às 6 da manhã e vai fazer um outro treino de repente meio-dia, por exemplo.
Então é um intervalo muito pequeno, e é onde a reposição de carboidrato imediata da primeira sessão de treino se torna muito importante. Bom, então a recuperação nutricional pós-exercício é essencial em eventos com intervalos de recuperação menor do que 8 horas. Se eu tiver uma recuperação maior do que 8 horas, eu posso, e dentro do planejamento dietético do paciente, indicando a ingestão de carboidrato suficiente ali, dentro da recomendação que a gente fizer para ele, né. Então, o recovery nutrition imediato é dentro de 3 a 5 horas que a gente está conversando, a gente vai trabalhar com alimentos de alto índice glicêmico, né, em doses intervaladas de 15 a 30 minutos. Então, eu posso trabalhar com pão branco, arroz branco, macarrão, milho, batata, batata doce, aveia, beterraba, cenoura, banana, mel, aveia, de novo, cereal de milho, suco de uva, suco de laranja. Então, a gente pode trabalhar com vários alimentos que vão potencializar esse processo de recuperação. Lembrando, gente, que dentro da recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva, a gente tem lá que atividades até 1 hora, o ideal seria consumir de 3 a 5 gramas de carboidrato por quilo de peso, atividades de acima de 1 hora e meia, 2 horas, o consumo de pelo menos de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso, e acima de 2, 3 horas, o consumo de 8 até 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Essas recomendações, elas são extremamente protocoladas e a gente tem que levar em consideração a individualidade do nosso paciente. Nem sempre essas recomendações, esses guidelines de carboidrato funcionam para todos os pacientes, né? Então é importante entender qual que é a modalidade esportiva, qual que é a demanda energética da modalidade esportiva, qual que é a intensidade de treino que esse paciente está, qual é a carga de treino, qual é a periodização de treino que ele está, para eu entender qual vai ser o consumo de carboidrato diário desse paciente, né. Então eu não posso ter um protocolo que todo atleta que faz corrida tem que comer, que treina 1 hora por dia tem que comer, 5 gramas de carboidrato por quilo de peso. Isso é extremamente vazio, né. Então eu preciso saber, dentro da periodização de treino, qual é o tipo de treino que ele está fazendo, qual é a demanda energética que ele está fazendo, para entender qual é o tipo de carboidrato que a gente vai trabalhar, e não só o tipo, mas principalmente a quantidade de carboidrato que a gente vai trabalhar com esse paciente, tá bem? Bom, pensando nessa recuperação rápida, né, caso esse paciente não tolere a quantidade de carboidrato necessária, a gente pode trabalhar então com a associação da proteína, então 0,8 gramas de carboidrato por quilo de peso, mais 0,2 a 0,4, até 0, né, a gente coloca na média 0,3 gramas de proteína por quilo de peso, e ainda assim, se esse exercício tiver um componente excêntrico muito importante, como por exemplo corrida, a gente ainda pode associar ali com leucina, 700 a 1.300 miligramas de leucina, que podem ajudar a recuperar esse músculo, tanto de glicogênio quanto de reparação muscular, mais rápido. Então, esse indivíduo consegue se recuperar mais rápido da sessão de treinamento. Se a gente pensar num paciente que pesa 70 quilos, ele teria que consumir por hora ali 56 gramas de carboidrato, 21 gramas de proteína. Então, por exemplo, 2 fatias de pão com geleia, uma dose de proteína, ou uma panqueca com 3 ovos, mais 3 colheres de sopa de farelo de aveia, ou 300 ml de suco de uva com beterraba e açaí, uma dose de proteína, ou uma batata cozida, 200 gramas de batata cozida com 80 gramas de frango desfiado ou carne moída, né. Então pensando em comida, essa seria a recomendação aí por hora, claro que eu vou trabalhar com coisas que sejam de digestibilidade mais rápida e aceleram esse processo de absorção desse carboidrato, assim como dos aminoácidos dessa proteína. Mas a gente ainda pode trabalhar com cafeína, né. Então os estudos mostram um aumento na ressíntese de glicogênio muscular em até 66% quando a gente usa a cafeína. A dose recomendada é de 3 miligramas por quilo de peso. Estou pensando nesse paciente aqui, que pesa 70 quilos, eu estou falando de 210 miligramas de cafeína, tá? Que deveria ser consumida após o exercício físico para a gente garantir essa capacidade que a cafeína tem em acelerar o processo de ressíntese de glicogênio muscular. Eu posso trabalhar com a cafeína isolada, mas posso trabalhar com alimentos fontes de cafeína, né, como o café, o chá preto, o chá mate, o chá verde, o guaraná em pó, o cacau ou até mesmo as cápsulas de cafeína. Se eu trabalhar com alimento, eu só preciso assegurar que eu esteja dando essa quantidade de cafeína adequada para acelerar esse processo de recuperação nutricional desse atleta, né, de recuperação muscular. Lembrando que a cafeína, além de aumentar a ressíntese de glicogênio, ela também tem um efeito analgésico importante porque ela se liga aos receptores de adenosina no hipotálamo, que são receptores sensíveis à dor. Então ela tem esse efeito também analgésico em melhorar a dor pós-treino. Então existem vários estudos, inclusive o Comitê Olímpico Internacional reconhece, né, esse efeito não só ergogênico que a cafeína tem em potencializar a resposta de performance, mas também esse efeito analgésico que ela tem quando utilizada no pós-exercício. Tá? Além do carboidrato, né, a gente falou então do refuel,
Vamos agora para o rehydrate, né? Então, a reidratação também é muito importante no pós-exercício físico, considerando que, olha só, o músculo é um dos principais reservatórios de água do corpo humano. Contém pelo menos 3 gramas de água para cada grama de glicogênio estocado. E em situação de desidratação, um dos primeiros a perder água, afetando também fígado e cérebro. Então, toda vez que a gente está no estado desidratado, é o músculo que está perdendo água principalmente. Há também um comprometimento muito importante em estado de desidratação das funções mecânicas metabólicas. Então, cada vez mais a gente preconiza para os nossos pacientes iniciarem atividade física em estado hidratado, né? Hidratado. Não precisa ser hiperidratado, mas uma quantidade de água suficiente ali para manter a homeostasia, né? O músculo esquelético é um importante órgão para o metabolismo glicolítico. Então, é importante que a gente tenha esse consumo de água para também garantir esse estoque de glicogênio muscular. Os estudos demonstram que a desidratação ela pode gerar um estresse hiperosmótico, inibindo a via do mTOR, levando à resistência à insulina e diminuindo a captação de glicose e a síntese de glicogênio. Então, a gente pode ter ali um prejuízo, inclusive, da via do IGF-1, que tem um importante papel no crescimento e regeneração muscular, inibindo, então, a síntese proteica pela via do mTOR. Então, é muito importante que a gente pense, sim, na hidratação, não só após exercício, mas também que o indivíduo comece o exercício no estado hidratado, tá? A desidratação celular também pode levar ao acúmulo de proteínas danificadas, que ativam a autofagia e as vias da ubiquitina, que são vias de degradação proteica. Então é muito importante que a gente pense sempre nessa questão da hidratação, não só não só para pacientes que fazem exercício de endurance ou que estão treinando em ambientes mais quentes, né? Não é só nessa questão que a gente pensa na questão da hidratação, mas também nessa questão do papel que a água tem dentro do músculo esquelético como ativador das vias de síntese proteica. Esse é um estudo bem interessante, né, que fala da otimização da reidratação pós-exercício. Como que a gente pode otimizar esse consumo de água no pós-exercício ou de qualquer outro fluido, né, que vá acelerar esse processo de recuperação nesse atleta. Então, é importante que o volume de água seja maior, né, do que foi perdido durante o exercício, principalmente avaliar a questão da perda urinária ou a perda pelo suor. Então, hoje a recomendação é que você reponha a quantidade de água perdida de acordo com o peso corporal. Então, se você perdeu de 1 a 2% do peso corporal, você vai recolocar essa quantidade de água pensando nesse processo de reidratação, tá? Quando possível, né, ingerir grandes volumes de água num curto período de tempo, para evitar que você perca, né, horas do dia em não se reidratar. Então, assim que você terminou o exercício físico, é importante você fazer um consumo bem importante de água em grandes volumes, porque a gente assegurar essa reidratação. Para alcançar, né, a restauração efetiva de água do corporal, talvez seja interessante ingerir essa água junto com eletrólitos, que são perdidos durante o suor, durante o exercício. Tem que tomar um pouquinho cuidado com essa afirmação, com essa consideração, porque nem sempre, não são todos os tipos de exercício que geram uma grande perda de eletrólitos no suor. Então precisa entender qual é o tipo de exercício, o meio ambiente que está sendo realizado, porque se realmente tiver uma perda de eletrólitos importante pelo suor, claro que se faz necessário fazer a reposição desses eletrólitos, né? Existem estudos mostrando que, né, adicionar carboidrato ou até mesmo proteínas do leite podem ser benéficos nesse processo de reidratação. Tem estudos mostrando que o leite é um bom reidratante, inclusive, né? De qualquer forma, a associação de carboidrato, eletrólitos nesse fluido vai acelerar o processo de reidratação e, claro, estimular a reposição de glicogênio muscular. E parece que a adição de sódio, né, pode ser necessária, tem que se levar em consideração a perda de sódio pelo suor durante o exercício físico. O que se tem hoje é que parece que a reposição de sódio com um simples consumo de sal da dieta já é o suficiente, que não seria necessário nem se utilizar as cápsulas de sal. Claro que isso também é muito individual, se tem muito mito por trás dessas questões dentro das atividades de endurance, o que a gente precisa levar em consideração é a individualidade de cada paciente, né? Então, pensando na questão da reposição, da reidratação de água após exercício físico, essas seriam as principais considerações. Repor a quantidade de peso perdido durante o exercício, assegurar que essa ingestão de água seja feita principalmente nos primeiros minutos após o exercício físico, e se você quiser adicionar ainda ali eletrólitos e carboidrato, pode ser uma estratégia interessante para que você acelere e otimize esse processo de reidratação. Então, o leite, de fato, parece ser aí um bom hidratante, né? Por conter carboidrato e proteína. Claro que isso também é muito individual. É importante levar em consideração aí os vários aspectos que envolvem a intolerância ou alergia ao leite de vaca. A adição de álcool, né? A reidratação
Parece não ter efeito adverso, né, mas é bem importante considerar que o álcool inibe a resposta adaptativa de treino e uma bebida com mais que 2% de álcool pode prejudicar a reidratação. Claro, eu nunca recomendo álcool após exercício físico, que é uma coisa super comum, né? O paciente que acaba de fazer exercício físico vai tomar uma cerveja, por exemplo, né? Essa cerveja, ok, tem carboidrato, tem água, mas também tem o álcool que pode inibir a resposta adaptativa de treino, principalmente inibindo a via da mTOR, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então, claro que a adição de álcool a esse fluido não é interessante. E claro, o consumo de água, ele não precisa ser somente o consumo de água, a gente ainda pode consumir frutas, por exemplo, ou próprios eletrólitos que a gente colocou nessa água, pode colocar nessa água, que aceleram esse processo de reidratação. Então não precisa ser somente água pura, né? A gente pode levar em consideração o consumo de outros alimentos também que contêm água, que podem ajudar nesse processo de reidratação, tá? Então, a reidratação é extremamente importante e a gente fecha aqui o item, o segundo R, né? A gente falou do refill e do rehydrate. O terceiro R, então, seria o relax, né? Ou rest, que seria o descanso, que está muito relacionado ao sono, né? Quando a gente pensa em descanso, a gente não pode deixar de considerar, esse é um artigo bem interessante que saiu agora em março de 2021, mostrando vários nutrientes que são importantes para o bem-estar geral do nosso organismo. Quando a gente pensa em descanso, quando a gente pensa em relax, eu tenho que pensar em compostos que vão acelerar esse processo de manter o meu organismo num estado de bem-estar. Então a gente tem o magnésio, que tem o magnésio faz parte de mais de 300 reações bioquímicas do nosso organismo, né? É muito importante para o metabolismo energético celular, é muito importante para a condução nervosa, né? A estabilidade da membrana celular, tem um impacto na redução da inflamação, na redução do estresse oxidativo, modula estresse, ansiedade, depressão, porque é cofatores de muitos neurotransmissores que estão associados com a redução do estresse, da ansiedade, da depressão. Então, de fato, o magnésio, desculpa, tem um impacto muito importante nesse processo de manter a homeostasia, o bem-estar geral. O ácido fólico, por ser um potente cofator de neurotransmissores também, ser cofator do metabolismo da homocisteína, reduzir a inflamação e manter a saúde neurológica. O alfa-tocoferol, então vitamina E também é importante no desenvolvimento neuronal, está relacionado também à redução do estresse oxidativo, da inflamação, e alguns estudos colocam redução da ansiedade com a suplementação de vitamina E. E por último, o ômega 3, que é substrato muito importante para para células do sistema nervoso, atua na biossíntese de triglicerídeo, na síntese reduz a síntese de tromboxanos, que são eicosanoides pró-inflamatórios, então reduz a inflamação, melhora o declínio cognitivo associado com a idade e também tem um impacto importante na redução do estresse, da ansiedade e da depressão. Então, de fato, o ômega 3 aqui, pensando nesse processo, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de ômega 3, um pouco mais aprofundado, mas pensando no bem-estar geral do indivíduo, restabelecendo as suas funções cognitivas, melhora da ansiedade, do estresse, ele também parece ter um papel bastante interessante. Quando a gente pensa em sono e atletas, né, enquanto esses indivíduos estão em treinamento normal, né, numa intensidade de treino normal, eles conseguem dormir pelo menos a eficiência do sono praticamente de 83%. Sono é uma coisa que a gente tem monitorado nos atletas cada vez mais, porque a gente sabe que o sono tem um impacto direto na melhora da performance esportiva. Quanto melhor esse indivíduo dorme, quanto melhor for a qualidade desse sono, não é nem a quantidade, né? Existe um cálculo que a gente faz, eu ensino isso nas minhas mentorias, que é a eficiência do sono. Quanto melhor você calcula a eficiência do sono desse indivíduo, melhor é a qualidade desse sono, mais eficiência ele vai ter no processo de recuperação. Existem inclusive devices hoje, né, monitores, que fazem essa avaliação do sono para garantir se você está realmente completando os estágios do sono, se está entrando no sono REM e assim por diante. Vejam que quando os indivíduos entram num treinamento mais intenso, ele tem uma redução da eficiência do sono, que cai para 78%. Então, de fato, especialmente quando esses atletas estão em treinos muito intensos, em periodização de treino muito intensa, a ingestão de alguns nutrientes, né, que possam acelerar esse processo de recuperação, melhorando a eficiência do sono, pode ser muito interessante. Sono é algo que se discute há muito tempo, né? Parece que para atletas a recomendação é que ele durma mais do que 7 horas por noite, tomar muito cuidado com a restrição de sono, que pode comprometer as sessões de treinamento. Os cochilos durante o dia, eles podem ser muito benéficos, né? Os naps, tem vários estudos com lutadores, com indivíduos que fazem 2 a 3 treinos por dia, aonde o descanso, né, o soninho ali, uma soneca de 20 minutos, não é 2, 3 horas, né, gente? 20 minutinhos de
Descanso após uma refeição, por exemplo, né, ou entre uma sessão de treino e outra, pode acelerar muito o processo de recuperação. É importante colocar esse paciente para dormir em ambiente escuro, fazer higiene do sono, né, sem celular, sem televisão, né, não ficar muito tempo com a luz acesa, tentar realmente trabalhar, até repito, até com aquelas vendas, né, que ajudam a produzir melatonina. Então, tudo isso é importante pensando nessa questão da qualidade do sono. E claro, no nosso papel aqui enquanto nutricionista, cuidar dessa nutrição pé-sono e a gente trabalhar muito com pré-sleep nutrition, né, que é essa nutrição que pode acelerar esse processo de recuperação. Quando a gente pensa em nutrição e sono, né, a ideia é que para a gente melhorar o sono, que tem impacto na performance, no humor, no processo de aprendizagem, de cognição, de memória, de percepção da dor, da imunidade, do processo inflamatório, né, do efeito anti-inflamatório, o sono também melhora muito todos esses aspectos relacionados à performance esportiva. E as recomendações parecem estar ali em consumir alimentos de alto índice glicêmico pelo menos 1 hora antes do sono, dietas ricas em carboidrato, para reduzir a latência, né, do sono, dietas ricas em proteína que podem melhorar a qualidade do sono, principalmente porque a proteína pode, esses alimentos contêm triptofano, que são precursores de serotonina e melatonina. Doses pequenas de 1 grama de triptofano podem melhorar a qualidade do sono. A melatonina pode reduzir, né, o início do sono. Ferro, zinco, magnésio como cofatores de neurotransmissores e, claro, associar isso às práticas de higiene do sono podem garantir uma melhora da performance esportiva. Parece que quando você tem um sono inadequado, que tem, claro, impacto, né, na performance, no humor, na memória, no aprendizado e assim por diante, isso é relacionado principalmente com uma baixa ingestão energética, por isso que é muito importante calcular a dieta dos nossos pacientes atletas esportistas, porque a disponibilidade energética reduzida não está só relacionado com alterações hormonais, alterações imunológicas, síndrome de overtraining, mas também a qualidade desse sono, né? Se você tem um consumo energético abaixo daquilo que você gasta, você pode ter um comprometimento do sono. A alta ingestão de gordura pode reduzir a total de sono, né? E a ingestão parece que de cobre, potássio, vitamina B12 pode ter um impacto aí também, a deficiência desses micronutrientes na redução do sono, tá? De qualquer maneira, eu tentei trazer alguma coisa mais prática aqui para vocês, né? Então, no jantar, consumir carboidratos e proteínas para síntese de neurotransmissores. Na verdade, pode ser o jantar ou a última refeição do dia, tá? Especialmente ali de 1 hora, 1 hora e meia antes de dormir, tá? Então, carboidrato com proteína, a ingestão de calorias durante o dia também vai assegurar uma boa qualidade da noite de sono, tá? O magnésio, a ingestão de magnésio é ultra importante, especialmente no paciente que tem deficiência desse mineral. Lembrando que a forma de avaliar a eficiência, né, os estoques de magnésio não é magnésio sérico, é magnésio eritrocitário. A gente pode também avaliar por sinais e sintomas, e considerando que o magnésio é um fator importantíssimo para a síntese de serotonina, de dopamina e, consequentemente, de melatonina. Então, tem um impacto importante ali na produção de neurotransmissores que estimulam o sono. Eu vou falar um pouquinho mais de magnésio mais para frente, né? Mas a gente tem várias formas de magnésio no mercado: magnésio treonato, magnésio taurato, magnésio bisglicina, magnésio quelado com ácido málico. A gente tem vários tipos de magnésio e o que eu digo sempre, né, é a forma como esse magnésio tá, é como ele vai ser levado para o tecido-alvo, né? Porque o magnésio na forma de óxido, ele pode ser, na forma de sal, né, óxido de magnésio, a biodisponibilidade dele em nível intestinal é muito baixa, porque esse magnésio pode se ligar a alguns fatores antinutricionais que reduzem a absorção de magnésio. Então, quando a gente quela ele com um aminoácido ou com uma substância, por exemplo, como o ácido málico, a gente garante a maior biodisponibilidade desse magnésio e garante que ele vai chegar no tecido-alvo que a gente quer. Existem estudos, por exemplo, comparando os vários tipos de magnésio. O magnésio taurato, por exemplo, tem uma grande biodisponibilidade para o sistema nervoso central, garantindo ali a produção de neurotransmissores. O magnésio de malato, ele consegue ser caminhado diretamente para a função muscular e acelerar o processo de produção de energia lá no ciclo de Krebs. E o magnésio bisglicinato, né, quelado com glicina, também tem um impacto importante, gerando uma melhor biodisponibilidade em nível intestinal e indo para vários tecidos. Então, de fato, o magnésio tem um papel importante aqui na questão do sono e, dentro do contexto da nutrição esportiva, é um dos minerais que a gente mais presta atenção para os nossos pacientes, né? A melatonina, na verdade, o que se recomenda nesse estudo não é a suplementação de melatonina como medicamento, né? Mas sim focar em alimentos que tenham um conteúdo de melatonina natural, como, por exemplo, a cereja azeda, a framboesa, a goji berry, as castanhas, as amêndoas e o tomate, que podem melhorar o sono.
Eles colocam para se evitar os suplementos de melatonina, porque a gente pode ter pacientes que têm um efeito rebote, e aí eles podem entrar no sono muito profundo e ficarem mais cansados do que descansados com o uso de melatonina. Além do que, é um medicamento, né, o nutricionista não pode prescrever, então a ideia é que a gente trabalhe com os alimentos ricos em melatonina, que traz um impacto muito mais interessante para a performance do sono, na verdade, que vai ter impacto na performance esportiva. Esse é um estudo que foi muito discutido no Colégio Americano de Medicina Esportiva em 2019, né, no congresso, que fala dessas interações da nutrição com o sono e as principais implicações para atletas. Então a ideia é consumir carboidratos que são fontes de triptofano, que são precursores de serotonina e melatonina. Dentre os carboidratos que eu mais trabalho durante a noite, no Pré-Sleep Nutrition, a gente tem a aveia, a gente tem a batata, a gente tem a banana, o arroz integral. Então, são alimentos que devem ser incluídos na última refeição desse meu paciente, para que eu consiga disponibilizar aminoácidos para a síntese desses neurotransmissores. Com isso, também eu posso trabalhar com as proteínas ricas em triptofano, então leite, peru, frango, peixe, ovos, sementes de abóbora, leguminosas, amendoim, queijo, vegetais folhosos escuros, que também aceleram ali, que vão dar substrato à produção desses neurotransmissores. Eu sou muito fã da tart cherry, né, ou da cereja azeda, que é riquíssima em fitomelatonina e contém inúmeros compostos fenólicos, deixa eu falar um pouquinho dela mais para frente, que aceleram o processo de recuperação muscular. O kiwi, os estudos já mostram que 2 kiwis antes de dormir, eles têm uma fitoserotonina, né, e fitomelatonina, tem vitaminas do complexo B, tem vitamina C, E e K, potentes antioxidantes, tem antocianinas, carotenoides, luteína, potássio, cobre, fibras que vão acelerar também não só a produção de neurotransmissores, mas vai trazer um estado mais antioxidante e anti-inflamatório para o intestino, né? As vitaminas do complexo B e o magnésio como cofatores da síntese de neurotransmissores, especialmente a vitamina B6, que tem um impacto muito importante ali na ativação da triptofano hidroxilase para a conversão de triptofano em serotonina e posteriormente serotonina em melatonina. Então, de fato, esses micronutrientes aqui são extremamente importantes e devem fazer parte das nossas condutas no terceiro R, que seria o REST desse meu paciente, tá? Eu trouxe esse estudo publicado em 2021, que é um estudo que eu gosto, uma revisão sistemática, um estudo que eu gosto bastante, é uma revisão sistemática com meta-análise, então, ou seja, é o alto grau de evidência científica quando a gente pensa em estudo científico, e eles avaliaram os efeitos dos suplementos dietéticos na melhora do sono, da qualidade do sono, da eficiência desse sono. Então, eles conseguiram, dentro de uma metodologia, né, separar 15 estudos de meta-análise e 16 revisões narrativas. E a conclusão geral desse estudo é que aminoácidos, vitamina D e melatonina são suplementos que podem melhorar a qualidade do sono. Então, de fato, esses nutrientes mostram que quando consumidos durante a noite, eles podem trabalhar na melhora do sono, considerando aqui que nós vamos trabalhar com os alimentos fontes de fitomelatonina, tá? Magnésio, resveratrol, zinco e nitrato possuem são promissores, né? Então possuem ações promissoras, mas necessitam ainda de mais pesquisas. Então a gente tem assim assuntos isolados, vamos dizer que eles estão ali, vamos a gente pensar numa zona vermelha, amarela e verde, né? Na zona verde a gente tem os aminoácidos, vitamina D e melatonina, ou os alimentos fontes de fitomelatonina. E na zona amarelinha, a gente teria o magnésio, o resveratrol, o zinco e o nitrato como potentes estimuladores da qualidade do sono, mas com mais pesquisas sendo necessárias nesse sentido, tá? Bom, a gente termina então o REST, né? Então, pensando nessa questão do sono. A gente vai para o último R, que seria o repair, né? A recuperação e a redução da dor muscular induzida por exercício, que vai de encontro de tudo aquilo que eu coloquei para vocês lá no comecinho da nossa aula, né? Considerando esse processo pró-inflamatório, pró-oxidante que o próprio exercício ocasiona. Pensando nesse processo de reparação, a gente já falou aqui algumas vezes, quando falou do refill, da importância da proteína. Então, de fato, a proteína ela vai atuar remodelando as estruturas que geram força, especialmente músculo e tendão, vai gerar uma ótima manutenção de todas as vias metabólicas que utilizam o aminoácido, vai dar suporte para o aumento da massa muscular, suporte para o funcionamento adequado do sistema imunológico e suporte para a produção de proteínas plasmáticas. Então, a proteína ela vai atuar em vários aspectos do processo de recuperação nutricional desse atleta. Tá? Lembrando que a gente tem algumas questões relacionadas à ingestão de proteína, não basta só consumir proteína no pós-exercício. Eu preciso ter um consumo espaçado durante o dia, então a ideia é a gente consumir de 0,4 a 0,5 gramas de proteína por quilo de peso por refeição, para a estimulação máxima da síntese proteica quando obtida pelos alimentos. Então, se eu vou trabalhar ali com alimentos ricos em proteína, eu vou pensar que em cada uma das refeições ao longo do dia, eu vou trabalhar com essa recomendação de 0,4 a 0,5 gramas por quilo de peso. Se eu for trabalhar com a proteína isolada, eu posso considerar de 0,3 a 0,4. Então, por exemplo, eu posso fazer um almoço, e nesse almoço eu tenho ali uma ingestão de proteínas que tenha 0,4, 0,5.
E à tarde, de repente, se meu paciente não consegue consumir uma refeição rica em proteína, eu posso dar um suplemento proteico. Eu posso trabalhar com 0,3 a 0,4 gramas por quilo de peso. Além do suplemento proteico, a gente pode trabalhar também com um pool de aminoácidos, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente para vocês, que também gera a síntese máxima de síntese proteica para recuperação muscular, tá? A ideia é a gente trabalhar com fontes proteicas de rápida digestibilidade, ricas em leucina principalmente, como o whey protein, para que a gente tenha uma maior síntese proteica durante a recuperação do treinamento. Então, por exemplo, nesse lanchinho da tarde, eu trabalharia com uma fonte de whey, como proteína isolada, né? Poderia trabalhar com uma proteína vegana, poderia trabalhar com outros tipos de proteína, mas pensando na digestibilidade, o que a gente tem de mais estudos científicos é com whey protein, e poderia trabalhar também com esse pool de aminoácidos, tá? Distribuir as proteínas ao longo do dia em 4 ou 5 refeições espaçadas, em porções iguais. Talvez isso seja mais difícil para os nossos pacientes, que é conseguir entender que se eu estou consumindo 30 gramas no almoço, eu tenho que consumir 30 gramas no café, 30 gramas no jantar, 30 gramas no lanche intermediários, né? Talvez essa seja a maior dificuldade que os nossos pacientes têm, é de entender essas porções igualitárias de proteína ao longo do dia. Claro, incluir sempre alimentos proteicos de digestibilidade mais lenta e uma refeição antes de dormir é extremamente importante. Porque dentro do pré-sleep nutrition, a gente tem o pré-sleep protein, né, que eu vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, que pode estimular a síntese proteica muscular também. Então, olha só, esse é um estudo que mostra que a distribuição igualitária de proteína, então se a gente olhar aqui a distribuição a cada 4 porções ao dia, com 1,6 gramas por quilo de peso por dia, gera a saturação máxima de síntese proteica muscular. Por outro lado, né, se eu trabalho, por exemplo, com uma ingestão de proteína típica, né, onde as pessoas comem mais proteína durante a noite, eu não atinjo esse síntese máximo das refeições onde eu consumo menos proteína. Se eu consumir mais proteína no almoço e no jantar, e de repente não consumir nos lanches intermediários, eu também não alcanço a síntese proteica. Se eu consumir dentro da recomendação do RDA, eu também não estimulo a síntese proteica máxima para indivíduos que treinam. Então vejam o quanto é importante a gente fazer, associado ao treinamento, essa distribuição em 4 ou 5 refeições ao dia, sempre em condições iguais, né, em quantidades iguais, totalizando a quantidade total de proteína no dia, que aqui está dando um exemplo de 1,6 gramas por quilo de peso por dia, né? Então eu vou multiplicar esse valor total pelo peso do meu paciente e vou tentar distribuir isso ao longo das refeições do dia, tá? Bom, como eu disse para vocês, além da gente ter a oportunidade do pré-sleep nutrition, a gente tem o pré-sleep protein, que vai me ajudar a melhorar também a resposta adaptativa do treinamento. Então veja que toda vez que eu tenho uma ingestão de proteína, eu tenho um estímulo anabólico para a síntese proteica. E durante o sono, eu tenho uma janela de oportunidade muito grande, que quando a gente inclui uma proteína nesse pré-sono, eu consigo também estimular uma nova curva, né, de síntese proteica e de resposta anabólica. Então, de fato, a ingestão de proteína antes de dormir, ela é uma estratégia extremamente efetiva para potencializar a síntese proteica durante o sono, né, após o exercício, e melhorar a resposta adaptativa, especialmente no treinamento de força. Então, a ideia é que se o paciente fez um treino de força naquele dia, essa proteína antes do sono vai acelerar esse processo de recuperação e estímulo anabólico para a resposta de adaptação. Ah, Andréia, mas é só quem faz treino de força? Se a gente pensar na resposta de adaptação para o treinamento de força, sim. Né? Se você está pensando em ganhar massa muscular, por exemplo, a ideia é que essa proteína pré-sono seja dada nos dias que tem treino de força. Mas claro que se eu pensar na qualidade do sono, a ingestão de proteína à noite também é importante, já que essa proteína vai disponibilizar aminoácidos que aceleram lá a síntese de neurotransmissores. Então, também se torna extremamente importante. Tá? As recomendações de proteína, então, elas vão ficar dentro de 1,8 a 2,4 gramas de proteína por quilo de peso, tá? Pensando aí em exercício, indivíduos que fazem treinamento de força, treinamento resistido, na verdade, ou atletas que necessitam de uma aceleração do processo de reparação muscular. A cada 2, 4 horas, né? Eu geralmente faço espaçamento a cada 3 horas, que fica mais fácil para o paciente também. Sempre pensando em qualidade de proteínas, em proteínas completas, tá? Suplementar se necessário, então eu sempre digo que o suplemento de proteína ou de aminoácidos, eles funcionam para mim como uma forma de readequar a ingestão de proteína do paciente durante o dia. Claro que a ingestão de proteína pós-exercício resistido, por exemplo, acelera o processo de recuperação muscular, estimula a síntese proteica, é uma janela de oportunidade o pós-treino, mas não pode ser a única. Então eu até posso, por exemplo, se o paciente treina de manhã, então ele consumiu o café da manhã, vai treinar, e se está longe ainda do almoço, ele pode tomar proteína pós-treino, como uma forma de acelerar o processo de recuperação, com carboidrato, cafeína, enfim, tudo que a gente colocou aqui, tá? Mas
não necessariamente ele precisa consumir só essa oportunidade de proteína, ele precisa ter isso espaçado ao longo do dia, tá? Então a suplementação entra como uma adequação dessa proteína. E claro, adicionar a proteína pré-sono para que a gente tenha as adaptações do treinamento resistido. O que os estudos mostram é que quando esse indivíduo consome pelo menos 30 gramas de proteína com 15 gramas de carboidrato no pré-sono, né, de um dia onde ele fez o treinamento de força, ele tem não só uma melhora na resposta de adaptação do ganho de força, mas também na melhora do ganho de massa muscular, então na hipertrofia muscular. Então, de fato, se faz muito interessante e importante esse consumo de proteína no pré-sono, tá? Então, olha só, aqui eu quero mostrar para vocês que a síntese proteica é a sinalização principal para o anabolismo, hipertrofia muscular e reparação muscular. Mas vejam que isso pode ser feito, né, com o consumo de aminoácidos livres. Eu posso consumir proteínas intactas, né, isoladas, né, na forma de suplemento, ou ainda posso consumir uma dieta, né, uma refeição rica em proteína, considerando ali os alimentos integrais. Então, tanto faz o que eu vou consumir. Se é o alimento, se é ovo, se é carne, se é frango, se é peixe, se é uma proteína isolada, se é whey, se é proteína vegana, enfim, tanto faz, né, a proteína aqui, ou se é um aminoácido livre, né, então se é um pool de aminoácidos. Todos eles, o que vai diferenciar, claro, é a capacidade de digestão e absorção deles, né? Então, de uma proteína mais inteira, por exemplo, a carne, o frango, eu vou talvez necessitar mais do processo digestivo para quebrar esses aminoácidos e disponibilizar esses aminoácidos para o meio extracelular, para que a gente então possa captar esses aminoácidos pelo músculo esquelético para estímulo de síntese, para estímulo de reparo muscular. Mas ambas as estratégias, seja do alimento integral, seja da proteína isolada, ou seja do pool de aminoácidos livres, a gente vai conseguir ter uma boa estímulo para esse músculo esquelético exercer suas funções no processo de reparo. Lembrando que se isso não for feito de forma espaçada, o excesso de aminoácidos vai acabar sendo oxidado, né? Então pode ocorrer uma oxidação maior desses aminoácidos que foram absorvidos e a gente excretar também ter uma excreção maior dessa proteína que está sendo consumida em excesso. Então é bem importante que a gente faça o espaçamento proteico para justamente garantir o máximo de absorção possível desses aminoácidos e, claro, o máximo de captação possível pelo músculo esquelético para estímulo de síntese proteica, que vai ser uma sinalização não só para reparo, mas para hipertrofia muscular. Então vejam o quanto isso é importante nesse contexto, né? Aqui também é um estudo mostrando, né, a disponibilidade de aminoácidos na circulação em 3 horas de consumo. Então, vejam, se a gente consome 10 gramas de aminoácidos livres, eu tenho um pico, né, do aparecimento desses aminoácidos na circulação, que durante 3 horas tem uma queda bem importante. Então, se eu optar, por exemplo, por trabalhar com aminoácidos livres, eu preciso garantir que dentro de 2 a 3 horas eu tenho uma nova ingestão desses aminoácidos ou de uma proteína que vai disponibilizar aminoácidos. Veja, se a gente comparar com o whey protein, por exemplo, tem um pico ali diferente, né, em 1 hora mais ou menos. Então a curva ela é diferente, também faz um pico assim como faz os aminoácidos, porém os aminoácidos faz um pico mais rápido, né? E depois eu tenho uma queda também importante ao longo das 3 horas. E se eu trabalhar com alimento, essa curva ela é um pouco menor, esse pico vai demorar um pouquinho porque eu preciso do processo digestivo, né? Então eu preciso digerir toda essa proteína que está inteira, quebrar, né, essas proteínas em aminoácidos, e aí sim eu vou ter esses aminoácidos disponíveis para serem absorvidos e utilizados pelo músculo esquelético, e depois eu tenho ali uma queda também em 3 horas. De qualquer forma, em 3 horas, independente da estratégia nutricional que a gente vai escolher, eu vou ter uma queda importante da disponibilidade desses aminoácidos na circulação. Por isso, a ideia do espaçamento proteico. Por isso que eu preciso consumir proteína a cada 3, 4 horas, porque eu vou ter uma queda abrupta da disponibilidade desses aminoácidos na circulação. O que demora, o que é diferente, na verdade, é a velocidade com que esses aminoácidos aparecem na circulação. Então, os aminoácidos livres aparecem mais rápido, o whey protein demora um pouquinho mais, 1 hora e meia, e a proteína, por exemplo, que a ideia é o ovo, né? O exemplo é o ovo, demora um pouco mais porque precisa do processo digestivo, e aí aparece lá em 2 horas e meia e logo cai. Então, é muito importante a gente considerar que qualquer uma das estratégias vão ser interessantes para a gente estimular a síntese proteica. O que demora é a velocidade de absorção, né? E de aparecimento desses aminoácidos na circulação. E aí vai depender, claro, de como você vai trabalhar com essas estratégias dentro do contexto da periodização nutricional do seu paciente, dentro das refeições que você vai colocar, dentro do contexto associado ao treinamento físico e como você vai querer modular as respostas de adaptação do exercício, tá? Uma coisa muito importante quando a gente pensa em reparação muscular é que a bebida alcoólica não combina com
adaptação muscular, né. Então os resultados do consumo excessivo de bebida alcoólica exercem efeito direto no processo fisiológico, inibindo os processos de síntese proteica e reparação muscular, com um efeito direto na recuperação do atleta, por não se alimentar adequadamente ou ainda não descansar devido ao consumo excessivo de álcool, né. Então existe aí uma questão comportamental associada ao consumo de álcool, mas o álcool também é um potente inibidor da mTOR, né. Então veja, eu tenho o estímulo do exercício, eu tenho o estímulo do consumo proteico, dos aminoácidos, todos para via da AKT-mTOR, e também, né, o estímulo, por exemplo, de IGF-1 mediado por insulina. Então eu tenho todo o estímulo para ativação de AKT-mTOR, aí eu vou lá e consumo álcool. O álcool inibe essa cascata de síntese proteica e potencializa a via de degradação proteica, potencializando a via da FOXO. Então o consumo de álcool pós-exercício realmente não é bem-vindo. E eu sempre coloco para o paciente que se ele quer beber, que ele beba no dia que ele não treina, pelo menos, né? Porque pelo menos eu tenho uma minimização do impacto do álcool na resposta de adaptação, tá? E aqui um outro estudo mostrando o efeito pró-inflamatório desse álcool, né, na estimulação da, olha só, da produção de TNF-alfa, que se liga nos seus receptores do músculo esquelético. Então, o TNF-alfa, quando se liga nos seus receptores, estimula a via do NF-κB, estimulando a miostatina. A miostatina uma substância que gera maior ativação de degradação proteica, aumentando a atrofia muscular. E toda a via de síntese proteica está prejudicada por conta do processo inflamatório também mediado pelo álcool. Então, o álcool não só inibe diretamente a via do mTOR, mas também estimula um processo inflamatório, que vai estimular lá a via das Murphys, aumenta a miostatina, que estimula, então, a degradação proteica. Então, de fato, não é interessante a gente ter esse consumo de álcool quando a gente pensa nesse processo de recuperação dos nossos pacientes. E talvez aqueles pacientes que consomem álcool de forma desenfreada após o exercício, com certeza vão ter um prejuízo muito importante aí nesse processo de recuperação. Pensando em suplementos ou estratégias que previnem ou atenuem, né, a dor muscular tardia, a gente tem boas evidências, por exemplo, para tart cherry, para o suco de romã, para o suco de beterraba, para o suco de melancia, para a creatina, para o ômega 3, para a vitamina D. Então já está mais do que comprovado que essas substâncias têm um impacto muito importante em acelerar o processo de recuperação dos nossos pacientes. A gente tem estudos promissores aí, por exemplo, com a bromelina do abacaxi, o gengibre, o ginseng, a curcumina, a taurina, o HMB, a cafeína. Então, é como se a gente colocasse lá vermelho, verde e amarelo, eles estão na berlinda amarela aqui, né? Com efeitos promissores, mas ainda com mais pesquisas sendo necessárias. E aqueles que ainda realmente precisam de mais pesquisas, a gente tem lá os polifenóis do chá preto, a blueberry, o alho, os metabólitos de leucina, limão verbena, lixia, o chamate, o óleo de pequi. Existe uma linha de pesquisa muito grande no Brasil, que é da Universidade Federal de Goiás, que estuda a questão do efeito do óleo de pequi na recuperação muscular e no efeito anti-inflamatório, né? Quercetina, açafrão, selênio, o gergelim, o espinafre, o suco de tomate, todos esses nutrientes e alimentos têm sido estudados com efeito na melhora da recuperação nutricional, mas principalmente na melhora e na prevenção do dano muscular devido pelo exercício, né? Sem inibição da resposta adaptativa. Então, talvez esse seja o principal pulo do gato que a gente tem, é trabalhar com nutrientes que aceleram o processo de recuperação sem inibição da resposta de adaptação. Bom, nesse contexto, eu trouxe para vocês aqui especialmente a questão das frutas, né? Esse é um estudo publicado em 2019, muito interessante, que fala das estratégias nutricionais e de suplementos que podem prevenir e atenuar o dano muscular devido para exercício. Então, a gente tem ali as antocianinas com os polifenóis mais potentes, com efeito antioxidante, anti-inflamatório, reduzindo o dano muscular o dano muscular, a dor muscular tardia, reduzindo os marcadores de dano muscular, melhorando a função muscular, o processo inflamatório, reduzindo o processo inflamatório. Então a gente tem a groselha, a gente tem as cherries, as cerejas, o abacaxi, a romã e a melancia. Talvez esses sejam os alimentos mais potentes que a gente tem nesse processo de recuperação. Então um suco de melancia pós-exercício, um suco de cereja ou de groselha, né, com uma melancia, um suco de abacaxi com melancia, no pós-exercício, vai oferecer compostos fitoquímicos que aceleram esse processo de recuperação muscular. E, na verdade, quando a gente pensa em frutas, tudo está baseado justamente na questão dos polifenóis que estão presentes nessas frutas. Então, de fato, os polifenóis, eles têm um impacto importante na recuperação do atleta. Por quê? Porque os polifenóis, eles são metabolizados pelo intestino e são produzidos pelas bactérias intestinais, são metabolizados pelas bactérias intestinais e se tem a produção dos ácidos fenólicos. E esses ácidos fenólicos são potentes
sinalizadores periféricos para acelerar o processo de recuperação muscular. Então, esse estudo demonstra que os polifenóis derivados de fruta apresentam potente efeito antioxidante e anti-inflamatório, acelerando então o processo de recuperação, podendo reduzir a fadiga, né, melhorar a recuperação dos exercícios intensos, justamente por serem potentes anti-inflamatórios e antioxidantes, então tendo impacto na performance esportiva. O consumo de aproximadamente 300 miligramas de polifenol isolado, né, uma hora antes do exercício, pode melhorar a performance de endurance e de sprint, provavelmente por melhorarem a perfusão muscular, então eu aumento a produção de óxido nítrico, que aumenta a captação dessa substância de recuperação muscular, e parece que a suplementação com mais que 1 grama, né, 1.000 miligramas de polifenol por dia, ou 3 ou mais dias antes do exercício, podem também melhorar a recuperação e o dano induzido pelo exercício. Então a ideia é a gente sempre trabalhar com uma dieta rica em polifenóis, que vão acelerar esse processo de recuperação. De forma prática, né? Esses polifenóis então podem melhorar a performance, podem acelerar a recuperação e reduzir a dor muscular pós-treino. Tanto a suplementação crônica quanto a aguda pode melhorar a performance esportiva sem efeitos adversos, e parece que atletas que fazem time trial de ciclismo, sprints repetidos e atividades intensas intervaladas como os HIITs parecem beneficiarem mais. A recomendação é sempre consumir de 1 a 2 horas antes de um treino ou de uma competição, ou fazer uma suplementação crônica, né, que vai de semanas, aí de 1 a 6 semanas. E é uma forma que eu trabalho muito com meus pacientes dentro da periodização nutricional, tá? Então a gente tem ali a suplementação aguda de 300 miligramas 2 horas antes do exercício, porque 2 horas para dar tempo do intestino conseguir metabolizar esses polifenóis e formar os ácidos fenólicos que vão acelerar o processo de recuperação. Tem efeito, então, no treinamento de HIIT, mas falta evidências em treinamento de força, tá? Vai acelerar, então, a recuperação muscular. 1.000 miligramas de polifenol é igual a 450 miligramas de blueberry, 120 gramas de jabuticaba e 300 gramas de cereja. Mas é claro que a gente não vai trabalhar só com um alimento único por si só, né? A gente vai pensar sempre em trabalhar com o alimento inteiro, na combinação desses alimentos. Essa é uma meta-análise produzida também o ano passado, em maio do ano passado, na European Journal of Sport Science, que demonstrou que o consumo de frutas gera sim uma redução dos biomarcadores de dano muscular, inflamação e estresse oxidativo, melhorando dessa forma a contractilidade muscular e a recuperação do exercício realizado em alta intensidade. Então, de fato, as frutas vêm ganhando aí um espaço muito grande nessa questão da recuperação muscular, do dano induzido pelo exercício, tá? Claro que as antocianinas, então todos esses alimentos, mas vejam que eu coloquei lá, né, os miligramas de polifenol, especialmente das frutas vermelhas, né, desses alimentos que mais vermelho arroxeados, que contêm uma quantidade maior de antocianinas, esses parecem ter um efeito mais interessante na redução dos marcadores inflamatórios e do estresse oxidativo, sem inibir a resposta de adaptação do treino. Então, acelerando a recuperação sem inibição da resposta, tá? Bom, mas a gente não precisa ficar preso, né, aos alimentos que, na verdade, muitas vezes não fazem parte da nossa cultura, do nosso bioma, né? São muito sazonais, romã, mirtilo, framboesa, groselha, né? São frutas muito sazonais e que não são muito frutas brasileiras, né? A gente pode trabalhar com as frutas brasileiras mais ricas em antocianinas e polifenóis. Então, por exemplo, a gente tem um açaí riquíssimo em fenólico, em polifenóis, em ácidos fenólicos também, super rico em antocianinas. Então, a gente tem um açaí aí com uma promessa muito grande, né, nesse processo de recuperação muscular. A gente tem a acerola, que não tem tantas antocianinas, mas são ricas em polifenóis, antioxidantes e vitamina C, que tem um impacto interessante também ali no suporte imunológico, na resposta antioxidante. O camu-camu, muito rico em polifenóis e proantocinidinas. Goji berry, muito rico em vitamina C e também em vitamina C e proantocinidinas. A jabuticaba, né, que faz parte da nossa cultura, do nosso bioma, riquíssima também em flavonoides, em proantocinidinas. O maqui, que é uma frutinha que parece muito aqui com, desculpa, o jambolão, que é uma frutinha que parece muito com o jabuticaba, tá? Em algumas regiões do Brasil a gente tem muita facilidade do jambolão, que também é muito rico em flavonoides e antocianinas. O maqui, que também é uma frutinha, acho que se não me engano, do norte do país. O noni, que também é muito rico em polifenóis, né? Há um tempo atrás a gente tinha o suco de noni no mercado, por exemplo. E a pitanga, muito rica em polifenóis e proantocinidinas também. Então a gente pode, de repente, trabalhar com as frutas que fazem parte da região que a gente mora, que a gente trabalha, que vão me oferecer ali uma quantidade muito interessante de polifenóis nesse processo de acelerar o processo de recuperação nutricional, tá? Então, aqui, uma boa tigela de açaí vai ajudar a gente nesse processo, né? Então, os estudos mostram com o açaí, olha só, uma redução de 7% da LDH, 12% da AST, que tem uma relação direta com o dano muscular, 16% em AST, desculpa, 16 AST que tem uma relação direta com o dano muscular, tá?
A LT é fígado, então reduz 12%, a ST 16% tem relação com o músculo e 17% de redução na creatina quinase, que também é um marcador de dano muscular. Então esse estudo foi feito na esteira, né, indivíduos que fizeram 1 hora em esteira 90% VO2 máximo, que consumiram 300 ml de açaí liofilizado congelado com glutamina e suco de limão durante 3 dias e 1 hora antes do teste. E eles viram também uma redução da percepção de esforço nesses indivíduos que consumiram essa suplementação com o suco de açaí. Então, com um impacto bem interessante aí na recuperação muscular. Mas eu gosto muito de trabalhar com as combinações de alimentos. Na minha mentoria, eu sempre ensino a fazer essas combinações de polifenóis. A gente tem aí um banco de dados que a gente tem polifenóis de vários alimentos. Então, por exemplo, para consumir 2.570 miligramas de polifenol, eu não preciso muito. 100 ml de café, com 200 ml de chá preto, com 10 gramas de canela, cravo, cacau, 5 gramas de cravo, 10 gramas de cacau, 5 gramas de cardamomo. Eu tenho uma grande quantidade de polifenóis. Frutas como amora, morango, com chocolate amargo eu vou ter 1.070 miligramas de polifenol. Amora, morango, kiwi, banana, uva preta, abacaxi, gengibre, 1.027 miligramas de polifenol. E o açaí com suco de uva e banana, por exemplo, eu vou ter quase 1.000 miligramas de polifenol, 905 miligramas. Então, dentro da dietoterapia, a gente pode ter uma possibilidade gigantesca de trabalhar com diversas combinações de alimentos que podem me dar uma grande quantidade de polifenol. Vocês viram que as recomendações crônicas é de 1.000 miligramas ao dia, então não fica difícil a gente colocar 1.000 miligramas no dia na dieta do paciente, né? Então, a gente tem aí vários alimentos que podem, em conjunto, me oferecer isso com muita facilidade, tá? Bom, vamos entrar um pouquinho na questão do suco de tart cherry, que talvez seja o que a gente mais tem estudos científicos mostrando efeitos na recuperação muscular. A gente tem vários tipos de suplementos de tart cherry, pode ser o suco concentrado, que é onde a gente tem a maior quantidade de estudos sendo realizados, o suco feito da frutinha, o pó de tart cherry, ou então as cápsulas de tart cherry que a gente tem, né, aí no mercado na forma de cherry pura. Então a gente tem aí uma possibilidade grande de trabalhar com esses alimentos. Sempre que a gente pensar na suplementação, a gente trabalha com 2 a 7 dias pré-exercício, sempre 2 vezes ao dia, de manhã e de tarde, tá? A gente pode trabalhar na fase de recuperação da sessão de treino também, 2 a 4 dias após a recuperação do treino. E eu posso trabalhar no dia da competição também, ou no dia de uma competição mais importante, um treino mais importante, 2 horas pré-exercício. Opa, só voltando um pouquinho. Por que a gente trabalha dessa forma? Porque a Tart Cherry pode inibir a resposta adaptativa de treino. Então, Tart Cherry não é suplemento que a gente usa de uso crônico. A gente vai usar dentro da periodização em momentos em que eu preciso acelerar o processo de recuperação. Então, não é sempre que a gente quer acelerar o processo de recuperação, porque eu não quero ficar inibindo as respostas de adaptação do exercício. Então, Tart Cherry, como ela é muito antioxidante, muito anti-inflamatória, a gente trabalha dentro de um contexto de periodização, sempre mais próximo das sessões de treinamento mais intenso, mas sessões de treino que eu não esteja tão preocupada com a adaptação do exercício. Tá? As dosagens vão de 200 a 500 miligramas quando a gente pensa em cápsula, né, ou em pó, 60 a 90 ml por dia do suco concentrado, que é o que a gente mais tem estudos, 30 ml também do suco mais concentrado, do suco de 90 a 110 cerejas, ou um suco menos concentrado aí, trabalhando com 300 a 473 ml, ou ainda trabalhar com a suplementação de antocianinas, que varia, é um range muito grande, né, de 66 a 2.760 miligramas, tá? Mas o ideal é que a gente colocar que doses mais altas não são melhores do que doses mais baixas, e que doses agudas parecem ser mais efetivas do que doses crônicas. Então, por isso a gente vai trabalhar principalmente na questão aguda. Geralmente eu coloco no pré-treino, num treino muito intenso, mais perto de competição, com um efeito muito interessante no processo de recuperação. E claro, uma estratégia também de usar a Tart Cherry é à noite, né? Eu trabalhar com a Tart Cherry antes de dormir como um pré-sleep nutrition, porque ela é muito rica em fitomelatonina e isso pode com certeza melhorar a qualidade do sono do meu paciente, tá? Uma outra especiaria que eu gosto bastante, que a gente tem um estudo publicado também o ano passado, é o efeito da curcumina na suplementação, é uma revisão sistemática também. Então, ela tem um potente efeito anti-inflamatório, antioxidante, pode melhorar a resposta psicológica e fisiológica em relação ao exercício. Ela tem um impacto muito importante também na melhora da função gastrointestinal, porque ela tem um efeito pré-biótico, né? Ela reduz os marcadores de dano intestinal, IFABP, e também tem um efeito pré-biótico estimulando o crescimento, tem um efeito, na verdade, antimicrobiano, né? Inibe ali o crescimento de bactérias patogênicas no intestino. Além disso, pode melhorar a recuperação muscular e a performance esportiva e pode, claro, reduzir a dor e o dano muscular induzido pelo exercício. Assim como a Tart Cherry, a curcumina, que é o princípio ativo da cúrcuma, também tem um potente efeito anti-inflamatório e antioxidante e tem que tomar cuidado no uso dela em momentos de periodização de treino que eu tenho necessidade de adaptação, tá? Então, a recomendação de suplementação é de 150 a 1.500 miligramas de curcumina por dia, antes, durante e até 72 horas após o exercício, tanto intenso quanto exaustivo.
reduz a percepção de esforço, dor muscular, níveis de marcadores de dano muscular como CK, TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 8, além de ter um importante efeito antioxidante e melhora da performance esportiva. A recomendação é que humanos toleram altas doses sem efeitos adversos, assegurar se a suplementação de curcumina é um suplemento de boa qualidade, lembrar que ela é mais biodisponível em óleo e quando associada à piperina, então é importante a gente pensar nessa curcumina mais biodisponível, cuidado com as fases de adaptação e claro que a suplementação jamais anula o consumo diário do alimento. Então eu posso trabalhar com a suplementação em cápsulas quando necessário, quando eu preciso recuperar esse atleta de repente muito rápido, jogador de futebol, por exemplo, que trabalha, tá o tempo inteiro competindo, 2, 3 vezes na semana, por exemplo, né? Isso acelera bastante o processo de recuperação. E claro, incluir os alimentos, né, a cúrcuma na dieta, isso também vai favorecer esse processo de recuperação nutricional, tá? Eu não posso já te falar do ômega 3 e da cafeína, né? O ômega 3 tem um impacto anti-inflamatório muito importante. Esse estudo mostra também, que é o mesmo estudo que você precisa das frutas, né? Olha, redução dos marcadores de dano muscular, redução da dor muscular tardia, redução do processo inflamatório e o aumento da função muscular. Então, de fato, tanto o ômega 3 como a cafeína, por ser um antagonista do receptor de adenosina, e principalmente, olha só, o efeito analgésico que ela tem na recuperação da dor muscular, são suplementos que podem fazer muito efeito, um efeito muito interessante na recuperação dos nossos pacientes. A recomendação que a gente tem é de 2 gramas ao dia de ômega 3, rico em EPA e DHA, tá? Então, 2 gramas na soma entre os dois, entre EPA e DHA, com múltiplos benefícios que a gente já conhece. E pensando no efeito analgésico da cafeína, vejam que a dose aumenta um pouquinho, né? A recomendação é de 5 miligramas por quilo de peso por dia, justamente para ela ter esse efeito analgésico. A gente pode trabalhar de forma pontual, porque a cafeína é um suplemento de uso agudo, não é um suplemento de uso crônico. Então, de repente, se eu fiz uma sessão de treino muito intensa, que eu vi que foi um dano excêntrico muito importante, eu consumo uma dose maior de cafeína no pós-exercício, para modular essa resposta de dor, né? De melhora da recuperação da dor pós-exercício, essa resposta anti-inflamatória, na verdade, sem inibir a resposta de adaptação. Claro que isso é muito pontual, eu não vou dar cafeína todo pós-treino do meu paciente, eu vou escolher os treinos mais chaves, os treinos mais intensos, onde eu posso trabalhar com essa cafeína no pós-treino. O ômega 3 é um pouquinho diferente, porque talvez seja um suplemento de uso mais crônico, e aí sim a gente pode trabalhar com ele sem pensar no contexto da periodização do treino, tá? O ômega 3, ele tem um efeito anti-inflamatório muito importante, já conhecido, né? Justamente por inibir o NF-κB, e essa redução, esse efeito anti-inflamatório essa redução da inflamação pode acelerar esse processo de diferenciação das células satélites e a incorporação desses miotúbulos no músculo que está em reparo, tá? Além disso, parece que o ômega 3 pode ter um efeito interessante na ativação de PGC1-alfa, estimulando a biogênese mitocondrial, fatores de crescimento mitocondrial e NRF1, estimulando então a biogênese mitocondrial. E além disso, parece que pode melhorar a sobrevivência celular e indiretamente estimular a síntese proteica para o crescimento muscular, algo ainda que é muito discutível na literatura, já que todos os estudos que mostrarem que o ômega 3 pode estimular a síntese proteica são estudos com idosos. De qualquer forma, ele faz muito sentido a gente utilizar na questão da nutrição esportiva, pelo efeito anti-inflamatório, pela ação na biogênese mitocondrial e principalmente, olha só, por regular esses fatores de regulação miogênica. Então, por regular esses fatores que fazem lá a ativação, a proliferação e a diferenciação das células satélites, que vai então acelerar esse processo de reparo muscular. Então, de fato, o ômega 3 é extremamente importante quando a gente pensa no contexto do exercício físico, tá? Aqui é a recomendação do Comitê Olímpico Internacional, publicada em 2018 já, então o consumo de 2 gramas ao dia de ômega 3, que vai ter múltiplos benefícios, né? Olha só, melhora o processo de cognição, reduz o risco de infecções, né? Acelerando o processo de recuperação, pode estimular a síntese proteica, reduz os sintomas que estão associados ao dano induzido pelo exercício, como por exemplo a dor muscular tardia. Então, de fato, é um suplemento muito interessante. E aqui eu coloquei para vocês, olha, o estímulo de síntese proteica. Apesar da suplementação contribuir para a recuperação do dano muscular, não há relatos de que a deficiência prejudica a performance, né? A melhor indicação é o consumo periódico de peixe, quando não for possível trabalhar com a suplementação, e a gente não pode esquecer que peixe é uma coisa difícil a gente incluir na dieta de alguns pacientes, né? E não pode deixar de levar em consideração a contaminação que os peixes têm por mercúrio, chumbo, né? Então acaba que, às vezes, optar por um suplemento é mais interessante. Considerar a contaminação tóxica de metais desses peixes, como eu estou colocando para vocês, que pode, então, prejudicar aí o consumo desses peixes e fazer com que a gente opte pela suplementação, né? É claro que escolher suplementos que também não que estejam, que tenham ali um laudo de pureza é muito importante, tá? Bom, pensando nessa questão da adaptação e da recuperação, a gente ainda tem a creatina, as doses vão dentro da recomendação para
também performance esportiva, são estudos muito bem feitos, né, muito bem desenhados, né, então mostra ali o consumo de 20 gramas por 5 dias ou o consumo crônico de 3 a 5 gramas de creatina por dia, com processo na ativação de células satélites, na ativação de mTOR, síntese proteica, aceleração do processo de recuperação muscular, então de fato a creatina tem um impacto muito importante aqui. A vitamina D, a RDA é de 600 unidades internacionais, mas eu trabalho com os meus atletas até 4.000 unidades internacionais ao dia, sem nenhum prejuízo. Claro que eu vou monitorando os níveis de vitamina D no sangue, né? Vou monitorando os níveis de 25-hidroxivitamina D e vou vendo a necessidade de aumentar ou não essa suplementação. A gente não pode esquecer que o músculo esquelético tem receptores de vitamina D que vão estimular a síntese proteica, né, vão estimular a expressão de genes que aceleram o processo de reparação muscular. Então, de fato, a vitamina D tem uma importância muito grande nesse processo de recuperação, além, claro, de ser um potente substrato energético para células imunológicas, que vão, então, acelerar o processo de recuperação também, já que eu vou ter uma redução do processo inflamatório, né, da diferenciação de macrófagos pró-inflamatórios e assim por diante. Existem especulações em relação ao HMB, que pode ali 3 gramas ao dia melhorar a recuperação de atletas, né? Principalmente quando associados com o consumo proteico, pode reduzir a dor muscular tardia, então existem algumas especulações em relação a isso. Probiótico, né? É importantíssimo, porque a gente pensa na modulação intestinal, na redução do processo inflamatório intestinal, que vai garantir uma imunomodulação bem importante. Lembra lá no começo, quando eu coloquei para vocês a importância dos imunonutrientes na recuperação do epitélio de mucosa. Então, o probiótico vai ajudar nesse processo todo de homeostase do intestino, na produção de substâncias intestinais, que são sinalizadoras periféricas, né? Vão acelerar não só os probióticos, mas se a gente trabalhar com os prebióticos, a gente vai ter ali um crescimento de bactérias que estimulam a produção de substâncias sinalizadoras como os ácidos graxos de cadeia curta. Então, a modulação intestinal no contexto de acelerar o processo de recuperação desse atleta é muito importante, já que existe uma conexão músculo-intestino. Os ácidos graxos produzidos pelo intestino, eles conseguem se ligar aos receptores no músculo esquelético, por exemplo. Então, o butirato, um receptor específico do músculo esquelético, e acelera o processo de recuperação muscular e de biogênese mitocondrial. Então, essa conexão intestino-músculo é muito importante quando a gente pensa na questão de recuperação. O ômega 3, como eu já falei para vocês, né? Não só na questão da redução da dor muscular tardia, mas também no impacto que ele tem antiviral, né? No impacto que ele tem anti-inflamatório. E aqui a curcumina tart cherry, que a gente já conversou com vocês. E por último, o uso de gelatina com vitamina C. Parece que a gelatina ou o colágeno hidrolisado, junto com 50 miligramas de vitamina C, tem um impacto importante também nesse processo de recuperação, especialmente, claro, na recuperação osteoarticular. E aí não só o colágeno hidrolisado, mas também o colágeno tipo 2 tem um efeito anti-inflamatório muito interessante, isso também já é consenso na literatura, que quando associado com vitamina C e outros compostos nutricionais, como por exemplo as vitaminas do complexo B, pode acelerar a recuperação e a prevenção, né, das doenças osteoarticulares, o que é muito importante quando a gente pensa em atletas cujo risco de lesão osteoarticular e muscular é muito grande, tá? Bom, gente, dessa forma, né, eu termino aqui com vocês o meu papel de mostrar um pouquinho o impacto que a nutrição tem nesse papel de recuperação nutricional do atleta. A gente tem muito assunto para falar, né? Isso aqui daria pano para manga, mais de dias falando de recuperação nutricional, mas eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando um pouquinho do meu conhecimento aqui com vocês, porque há duas coisas na vida que se você guardar, você perde: conhecimento e afeto, né? Se você os guarda, eles vão embora. A única maneira de ter conhecimento e afeto é reparti-los. Então é uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu gosto muito, então eu espero que eu tenha contribuído um pouquinho com o conhecimento de vocês aí. Estou à disposição porque for necessário, eu tenho aqui o meu Instagram, o Instagram da minha clínica, né? O meu e-mail para quem tiver interesse, o meu site onde tem lá os meus programas de mentoria em nutrição esportiva, onde eu tenho também lá a minha lojinha para vender os meus livros, eu tenho tratado de nutrição esportiva funcional, um livro que faz análise crítica das dietas para performance esportiva e um livro sobre gastronomia funcional no esporte. Então tem 3 livros aí para todos os tipos e gostos, né, e assuntos que podem ajudar a solidificar um pouquinho o conhecimento de vocês. Então estou sempre à disposição. Muito obrigada e até breve. Até uma próxima.